Olá, bem-vindos ao Portal de Luz. O conceito de vidas passadas, que na verdade é aceito por todos aqueles que acreditam na reencarnação, muitas vezes também é assunto entre pessoas que, curiosamente, não professam religiões ou doutrinas que sejam reencarnacionistas. Nós vamos falar no programa de hoje sobre pesquisas recentes que estão sendo realizadas por cientistas brasileiros e que buscam compreender o que são as memórias de cenas de vidas passadas que tantas pessoas relatam, mesmo fora dos ambientes dos centros espíritas. Mas, antes de começarmos, nós vamos convidar todos vocês para ouvirmos juntos a prece na voz de Chico Xavier. Finados, não. Estamos na antevéspera do Dia dos Vivos e Redivivos, que o mundo considera por finados. Os nossos irmãos recuperados, tão superconscientes quanto ativos. Eles que chegam à nossa reunião, trazendo-nos o amor que nos aquece, merecem um a um a nossa prece que nos saia do próprio coração. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no mar e no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas e faltas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, de todos os males, assim seja. Eles são os leais trabalhadores que nos fornecem coragem, paz e luz. Merecem por isso as nossas flores, por serem os mensageiros de Jesus. Maria Dolores. As memórias de vidas passadas podem aparecer de uma forma subjetiva na vida de pessoas que acreditam ou não acreditam na reencarnação. E a ciência, cada vez que promove pesquisas sobre esse tema, pode ajudar a divulgar e a explicar para todas as pessoas o porquê do sentido da reencarnação. Num episódio recente, gravado para o podcast do jornal Folha Espírita, 3 jovens pesquisadores do Núcleo de Pesquisas em Espiritualidade e Saúde, o NUPES, que pertence à Universidade Federal de Juiz de Fora, compartilharam as suas reflexões e os seus estudos sobre o fascinante tema das memórias de vidas passadas. O médico Eric Vinícius Ávila Pires e os psicólogos Sandra Maciel de Carvalho e Lucan Justo de Moraes. Eles conversaram no podcast e discorreram sobre os avanços científicos nessa área e como o fenômeno está sendo estudado tanto em crianças, que eram pesquisas mais comuns antigamente, como também agora em adultos. Os 3 trabalharam juntos em uma grande pesquisa que foi feita sobre esse tema no Brasil. Mas nós temos, antes de tudo, que começar lembrando do legado deixado pelo psiquiatra canadense Ian Stevenson, um dos pioneiros nessa linha de estudo, e cujo trabalho na Universidade de Virgínia, nos Estados Unidos, a partir da década de 60, marcou o início das investigações científicas sobre crianças que diziam se lembrar de vidas passadas. Stevenson documentou mais de 2.500 casos ao redor do mundo, e o seu método abriu caminho para muitos outros pesquisadores. Após a morte de Stevenson, que foi em 2007,
as pesquisas na área deram uma desacelerada, mas agora o NUPES, aqui no Brasil, ganhou grande relevância. E, portanto, um dos cientistas entrevistados nesse podcast da Folha Espírita, a psicóloga Sandra Maciel, comentou que agora estão sendo investigadas, então, as memórias de vidas passadas em adultos também. A pesquisa de Stevenson focava em crianças, e pouco se sabia sobre adultos que relatam essas memórias. O NUPES assumiu a tarefa de preencher essa lacuna, realizando o primeiro inquérito nacional com adultos, cujas memórias surgiram, não na infância, mas ao longo da vida. E isso não havia sido realizado em nenhum país antes por nenhum outro pesquisador. Essa iniciativa resultou em uma pesquisa online com 402 pessoas participantes de diversas regiões do Brasil, com um perfil que acabou predominando o público feminino e de alta escolaridade. A psicóloga Sandra Maciel observou que esse padrão contrastava com pesquisas que foram feitas anteriormente, onde a maioria dos casos era sempre do público masculino. O perfil educacional mais elevado também dessas participantes, 68% com graduação e até pós-doutorado, mostra também que aquele senso comum de que experiências espirituais, místicas, são relacionadas ou sentidas por pessoas com um baixo nível de instrução, cai por água abaixo. No questionário criado pelo NUPES, as pessoas podiam descrever livremente quais eram essas memórias de vidas passadas. E o que elas mais afirmaram se lembrar é quase sempre o momento de uma morte mais violenta, mais traumática que elas teriam tido. Relatam também o período que seria entre duas vidas, enquanto estavam desencarnados. O que teriam feito, onde teriam ficado nesse momento. O outro participante desse podcast, o cientista Lucan Moraes, destacou que o objetivo dos estudos é entender como as memórias evoluem ao longo da vida de uma pessoa e quais seriam, afinal, os impactos dessas memórias ao longo da vida da pessoa. Diferente de Sandra Maciel, que ficou com adultos, Moraes seguiu pesquisas com crianças e adolescentes e replicou o modelo de estudo de Ian Stevenson, com o qual também se investiga como era a personalidade descrita pela criança na vida anterior, e faz então uma busca sobre os dados daquela pessoa falecida. E já o último pesquisador, Eric Vinícius Pires, contou que a sua parte na pesquisa era com adultos que alegavam ter tido a lembrança de memórias de vidas passadas na infância e, recentemente, teve o seu trabalho premiado como o melhor pôster em um evento científico realizado pelo Instituto Dor. O pesquisador ressaltou a relevância científica do fenômeno das memórias de vidas passadas e afirmou que, embora as pesquisas estejam avançando, ainda existem muitas coisas a serem exploradas e que a iniciativa do NUPES, nesse momento, coloca o Brasil na vanguarda dos estudos sobre experiências espirituais e de saúde. Os 3 pesquisadores disseram que esse fato de que a maioria das memórias relatadas está, quase sempre, como nós dissemos, ligada a mortes traumáticas no passado, como através de uma guerra, de um assassinato ou do suicídio, deixa claro que esses relatos são marcantes e, de fato, marcaram a vida daquele espírito, não foram esquecidas, por causa da intensidade emocional, do sofrimento, da dor daquele momento. E esse padrão de mortes traumáticas serem um momento mais relatado é observado tanto nas crianças quanto nos adultos que foram entrevistados. No podcast, os pesquisadores aproveitaram também para comparar como a aceitação desse fenômeno é mais fácil, culturalmente, no Brasil e em países asiáticos, que são lugares onde a reencarnação é mais aceita. O estudo desses 3 cientistas também fez uso do material do pesquisador brasileiro Hernani Guimarães Andrade, que há quase 50 anos atrás já havia registrado vários casos, realizado investigações de forma parecida com Ian Stevenson. Esses pesquisadores incluíram agora 32 casos do Dr. Hernani, localizaram algumas dessas pessoas e conseguiram entrevistar
18 voluntários que haviam sido participantes das pesquisas do Dr. Hernani. E 1/3 dessas pessoas alegou que ainda tem memórias do episódio relatado. Quem se interessa sobre esse tema pode ouvir a entrevista completa com os 3 cientistas no podcast da Folha Espírita no site www.folhaespirita.com.br. E lá também tem o link dos trabalhos publicados por esses 3 jovens pesquisadores brasileiros para aqueles que queiram ler. Olá, nós vamos agora ouvir a nossa amiga Sandra Marinho no quadro Educa Tua Alma. Olá, queridos amigos, queridas amigas. Dia destes, eu me peguei muito chateada comigo mesma. Eu pensava, por que eu não consigo entender, compreender certas pessoas? Porque eu deparo muitas vezes, com elas, eu não tenho paciência de escutar uma pessoa, discernir corretamente sobre o que ela diz. Eu fico pensando, por quê? E isso fica tão difícil, as relações ficam tão desgastadas, e talvez vocês se sintam
dentro deste contexto e estejam pensando: isso também acontece comigo. Por exemplo, tenho evitado tal pessoa porque eu não concordo com ela, com a sua maneira de agir. Enfim, certamente encontraremos respostas, no nosso Evangelho de Jesus e na literatura espírita. Com certeza nós encontraremos. Mas a prática, nós sabemos que nem sempre é tão fácil, Mas uma singela historinha que agora compartilho com vocês, talvez ajude a refletir sobre as nossas dificuldades de compreender algumas pessoas e, por razões inconsistentes, nós chegamos a repeli-las ou até mesmo excluí-las de nossa convivência. A história é o seguinte: um rei mandou seu filho estudar no templo de um respeitado sacerdote, com o objetivo de prepará-lo para ser uma grande pessoa. Quando o príncipe chegou ao templo, o mestre mandou que ele fosse ficar um tempo sozinho lá na floresta. Ele deveria voltar, aliás, 1 ano depois, com a tarefa de descrever todos os sons que ele ouviu na floresta. Retornando ao templo após 1 ano, o sábio lhe pediu para descrever todos os sons que conseguira ouvir na floresta durante aquele período. O príncipe então passou a narrar: mestre, eu pude ouvir o canto dos pássaros, o barulho das folhas, o alvoroço dos beija-flores, a brisa batendo na grama, o zumbido das abelhas, o barulho do vento cortando os céus. Ao fim do relato, o mestre pediu ao príncipe que retornasse à floresta para ouvir tudo mais que fosse possível. Apesar de intrigado, o rapaz obedeceu à ordem, pensando: eu não entendo, eu já distingui todos os sons da floresta. Bom, e por dias e noite ele ficou lá sozinho, ouvindo e ouvindo, sem distinguir nada novo. Porém, certa manhã, ele começou a perceber sons vagos, diferente de tudo que ouvira antes. E quanto mais prestava atenção, mais claros os sons se tornavam. Uma sensação de encantamento tomou conta do rapaz, e ele pensou: estes devem ser os sons que o mestre queria que eu ouvisse. E sem pressa ficou ali, ouvindo pacientemente. Quando retornou ao templo, ao ser questionado pelo sacerdote, ele respondeu respeitosamente: mestre, quando eu me coloquei pacientemente, com toda atenção, eu pude ouvir o inaudível som das flores se abrindo, o som do sol nascendo e aquecendo a terra, e da grama bebendo o orvalho da noite. O mestre, sorrindo, acenou a cabeça em sinal de aprovação e disse: ouvir o inaudível é ter a calma necessária para se tornar uma grande pessoa. Apenas quando se aprende a ouvir o coração das pessoas, seus sentimentos mudos, seus medos não confessados e suas queixas silenciosas, uma pessoa pode inspirar confiança ao seu redor, entender o que está errado e atender às reais necessidades de cada um. O final de uma relação começa quando as pessoas ouvem apenas
as palavras pronunciadas pela boca, sem atentarem ao que vai no íntimo das pessoas. Quantas vezes, nós nos atemos apenas no que os outros dizem, né? No momento, às vezes, de desabafo, de irritação ou de desânimo, sem perceber, né, o que é o real, aliás, qual é o real clamor que esta pessoa está se dirigindo a nós. Acho que esta lição lindíssima e profunda, e quantos mal-entendidos, quantas inimizades, quantos afastamentos e rompimentos poderiam ser evitados se de fato conseguíssemos ouvir as palavras não ditas. A chave é observar melhor o outro e buscar interpretar seus gestos, seu olhar, o tom de voz, antes de nos chatearmos ou nos indispormos com alguém. E por que nos perguntar, e também eu acho assim, e por que, né? Não nos perguntarmos o que eu posso fazer por você? Um grande abraço e até o próximo encontro. E agora nós vamos ouvir o nosso amigo Maida com o Momento Doutrinário. Olá, amigas e amigos. Como sempre, é muito agradável estarmos juntos em mais um Momento Doutrinário. Hoje convidamos a todos para continuarmos nossas reflexões sobre o tema Guerras, por que acontecem, cujos esclarecimentos foram nos trazidos pelos espíritos da codificação espírita, conforme consta no O Livro dos Espíritos, questões 742 até as 745, e também os esclarecimentos a respeito de cada questão que o espírito Miramês, através da psicografia de João Nunes Maia, nos legou no livro Filosofia Espírita. Hoje vamos aos esclarecimentos das questões 744 e 744A do O Livro dos Espíritos. Questão 744. Qual o objetivo da providência ao tornar a guerra necessária? A liberdade e o progresso. Questão 744A. Se a guerra deve ter como efeito conduzir à liberdade, como se explica que tenha muitas vezes por objetivo e resultado a escravidão? Escravidão temporária para abater os povos a fim de fazê-los progredir mais rápido, dizem os espíritos da codificação. E o espírito Miramês complementa estas colocações dizendo: desde quando não pode o homem evitar as guerras, elas são transformadas em instrumentos de liberdade e progresso, porque a lei nos fala muito claramente que nada se perde, tudo se transforma no melhor. Os homens deixam passar despercebidos os caminhos do amor, de maneira que passam a surgir os roteiros da dor, que pelo sofrimento os fazem entender a mensagem de regeneração espiritual. Como podemos notar, o flagelo da escravidão é um dos movimentos que liberta a alma, fazendo-a esquecer o orgulho e o egoísmo. Rolam existências e mais existências como servidores comuns de senhores perversos, para que nasça no coração a humildade e a obediência.
Quando os seres humanos não obedecem às advertências espirituais para a educação pelo amor, a disciplina vem por processos rudes. As guerras, nesses casos, são instrumentos violentos para acordar as almas endurecidas. O espírito não deve dormir no que se refere à reforma íntima, para não cair nas armadilhas das trevas. Vamos anotar o que disse Lucas no capítulo 22, versículo 46. E disse-lhes Jesus: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entrem em tentação. Devemos, continua o Espírito Miramês, orar sempre e não dormirmos no esquecimento, porque as tentações estão soltas, procurando sintonia espiritual para se apoderarem das almas. Mas Jesus veio nos ensinar como nos defendermos de todas as investidas das trevas e nos capacitarmos para os caminhos da luz. Com determinadas leis, desapareceu a escravidão. No entanto, ela continua a existir pelos pensamentos e provações. Somente a lei do amor é capaz de libertar as criaturas. Continua no mundo a escravidão de todos os povos da terra. Quando não são escravos dos próprios homens, o são dos bens materiais, do ouro, que os torna dependentes da realidade. Já dissemos, mas tornamos a dizer, que as guerras sagradas são aquelas que travamos no nosso interior. Elas são motivo de libertação espiritual das criaturas, porque não dependemos de destruir o nosso próximo para sermos vitoriosos. Somente alcançamos a vitória quando vencemos a nós mesmos. Quem ainda faz guerras exteriormente permanece sob o jugo da ignorância. As nações que se encontram esfaceladas em guerras exteriores não se lembram de Deus, nem reconhecem Jesus como guia da humanidade. Muitas delas se entregam ao culto exterior das formas ilusórias e, por vezes, são capazes de dar a vida física em troca de simples forma material, como sendo heróis das ilusões passageiras. O que se deve matar, meus amigos e amigas, continua o Espírito Miramês, é o orgulho e o egoísmo, monstros que dominam os corações dos povos e arruinam os sentimentos de todas as nações e principalmente de todas as gerações. Entreguemo-nos um pouco à oração, pedindo a Deus para a nossa transformação espiritual. Os tempos estão chegados. A espiritualidade toca os sinos de alerta para que todos acordem das ilusões. E conclui o Espírito Miramês: a doutrina dos espíritos é um porta-voz da espiritualidade superior, convidando os homens para a salvação pelos seus próprios recursos. Que Deus abençoe a todos nós para conhecermos mais depressa a verdade, porque somente ela tem o poder de libertar as criaturas. Amigas e amigos, estas explanações feitas pelos espíritos da codificação e pelo Espírito Miramês deixam bem claro que o que temos que fazer
é o que sempre falamos, é trabalhar, trabalhar e trabalhar em consonância com os ensinamentos e exemplos do nosso mestre, modelo e guia da humanidade, Jesus, para evitarmos as guerras e dissensões entre povos e pessoas, e mais, para que um dia tenhamos o mérito de nos reaproximarmos desta grandiosidade que nos criou, Deus, pois Ele sempre deu, continua dando e dará a todos nós a oportunidade do crescimento moral e espiritual. Só temos que agradecê-lo pelas grandiosas oportunidades que dele recebemos. No próximo momento doutrinário, continuaremos as explicações e concluiremos o porquê as guerras acontecem. Amigas e amigos, agradecemos a todos pela companhia e os convidamos para que continuem a acompanhar o Portal de Luz e que compartilhem esses nossos estudos nas redes sociais. Desejamos muita paz, saúde, equilíbrio e amor no coração. E até o próximo encontro. Boas reflexões, fiquem com Deus. Um forte abraço a todos. Muito obrigado. Estamos encerrando por aqui e se você gostou do nosso conteúdo, curta esse vídeo, compartilhe o link com seus amigos, com a sua família, porque isso vai ajudar a divulgar a mensagem espírita de amor e de fé para cada vez mais pessoas. Muito obrigada e até a próxima!